Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Bendito é Deus que aqui nos reúne justamente para celebrarmos uma outra solenidade, qual é de hoje? Pentecostes. E para bem celebrarmos, peçamos ao Pai misericordioso o seu perdão. Senhor, que pelo Espírito Santo estás presente no mundo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que dás o Espírito Santo para o perdão dos pecados no mundo novo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Também hoje, segundo final de semana, mês de junho, dedicado, portanto, a nós pessimistas, rezem após mim. Senhor Deus, Pai de bondade e amor, vós criastes todas as coisas, e manifestastes o vosso amor a nós, por meio de vosso Filho, em nosso Senhor Jesus Cristo.
Dai, Senhor, que através da consciência do quinto mandamento da Igreja, sejamos mais solidários e fraternos, através do nosso dízimo, que esse dízimo nos ajude a partilhar o que temos e somos, ajudando assim na construção do nosso reino e também nosso. São João Batista, nosso padroeiro, interceda por nós e nos aponte sempre o Cordeiro vosso, Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor. Amém. Então, todos que já estão em lista, vão colocar o envelope com o dízimo aqui à frente, e as crianças da catequese aqui nessa urna, enquanto nós cantamos. Coloquemos também diante de Deus, junto com as nossas intenções, o dia do nosso batismo, recebemos o Espírito Santo e do Cristo, nós confirmamos. Ó Deus, pelo mistério da festa de hoje, santificai vossa Igreja inteira, em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do vosso Espírito Santo e realizais no coração dos que creem em vós as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Ouçamos a palavra de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, e encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme
confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheio de espanto e admiração, dizia: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos pagos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus, que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tem uma sequência. Amen.
segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu os envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoar os pecados, eles serão perdoados. A quem não perdoardes, eles serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Então vejam, meus irmãos, hoje nós celebramos também a solenidade de Tentação. Então aqui, São Lucas vai dizer que o Espírito foi enviado 50 dias após a Páscoa do Senhor. João vai dizer naquele mesmo dia, ao entardecer daquele mesmo dia. Então aqui, nós vemos aquilo que é justamente a ação de Deus, através da Santíssima Trindade, do Espírito Santo, em cada um de nós. Nós recebemos o Espírito aonde? No batismo. Então é uma marca indelével, não pode ser tirada. Mas como dizer que aquele Espírito ele esteja latente em nós? Então o que nós devemos fazer? Devemos também despertar, acordado, ancorado, ok? Para que possamos corresponder cada vez mais à graça de Deus. Recebemos o batismo e vamos confirmar no plano quando chega a idade de 14 anos, né? Ali juventude não, ali a adolescência. Então, da adolescência, 14 anos, por volta dele, né? Confirmamos o Espírito. Por que confirmamos? Porque os demais sacramentos, a Eucaristia e o batismo, isso foi justamente instrução dos nossos pais. Pai, criança, tem fé? Não. Quem tem fé são os pais. Por isso que os pais vão batizá-los na fé da igreja, não da fé dos pais. Tem pai que não sabe nem rezar o Pai Nosso, né? Então não seria na fé dos pais, mas na fé da igreja. Quando é criança, depois por volta de 9 anos, aí você vê a primeira Eucaristia, e aí sim, exatamente no mesmo, para confirmar o que? Confirmar o batismo que nós recebemos. Ali são dados os dons do Espírito. Para que servem esses dons? Para nos edificar sempre mais naquilo que é a nossa consciência do amor de Deus por nós e também na nossa vivência da fé. Esse Evangelho, vamos entrar na questão do Evangelho de hoje, né? Esse Evangelho nós já ouvimos lá no segundo domingo da Páscoa, só que ele é um pouco mais extenso. A extensão dele é Tomé. Tomé não estava presente, 8 dias depois estava presente, e ali nós vemos justamente aquilo que está escrito na primeira parte. Então, Jesus, ele começa dizendo: a paz esteja convosco. Nós vimos lá naquela ocasião, o que é a paz? É justamente a segurança que nós devemos ter. Vejam que os discípulos estavam fechados com medo. Então, é a segurança que nós devemos ter na missão que Deus mesmo nos confia. Depois, aqui, ele sopra sobre os discípulos. Quando nós pegamos a criação, livro do Gênesis, né? Os 11 primeiros capítulos falam sobre a criação. Ali, relata que no sexto dia, Deus formou o ser humano, da argila, do barro, Adão, Adamar. Então, ele foi formar. Mas faltava justamente o alimento da vida. Entendeu? Então, Deus insuflou em suas narinas o quê?
o árbitro da vida. E o ser humano tornou-se um ser vivente. Então ali se dá a criação do homem. Em Jesus, aqui no Evangelho que nós ouvimos, acontece não uma criação, mas uma recriação. Por quê? Através do Espírito que nos é concedido, dá-se justamente uma renovação, uma recriação em nós. Nessa recriação, nós vamos continuar a missão dele. Para onde Jesus deveria estar? O que ele deveria fazer? Bem, nós agora, como discípulos, crentes na ressurreição dele, queremos ser justamente o quê? Essas testemunhas. Então, ele vai justamente nos impedir a isso. Ele diz, olha, tudo que vós ligares aqui na terra, será ligado nos céus. Tudo que desligares aqui na terra, será também desligado nos céus. Ou seja, a missão nossa é justamente levarmos adiante a missão dele. Ele até mesmo diz, né, como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então aqui, para que nós possamos ter consciência primeiro, né, da fé, da ressurreição de nosso Senhor, justamente o sentido, o significado da missão que nos é confiada, é preciso o quê? É preciso justamente abrir-se a Deus, deixar-se tocar por Ele. Por quê, Pai? Porque, como eu disse no começo, pode ser que o Espírito esteja ali cegado em nós, né? Seja ali dormente em nós. É preciso despertar. É como quando você vai digitar a palavra de Deus. Você não vai digitar a palavra de Deus como sendo um periódico, né? Uma revista, um escrito qualquer. Você vai começar rezando, né? Sempre, né? Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos. Por quê? Você está justamente pedindo a Deus que está em ti, para que Ele possa iluminar, para que Ele possa elucidar, para que nós possamos compreender a palavra dele. Não é simplesmente um escrito, papel aceita qualquer coisa, mas é a palavra de Deus. Então, justamente pedimos que Deus nos ilumine. Os dons que nós recebemos, tá? Eles têm uma crescente, eles têm um acesso. Ele começa lá no temor de Deus e vai terminar, entre aspas, né? Vai terminar na sabedoria. Mas é uma crescente. Por quê? Começa no temor de Deus. Depois ele se manifesta na piedade. Depois ele se manifesta na ciência. Depois se manifesta no entendimento. Depois ele se manifesta no conselho. Aliás, antes tem a fortaleza, né? Depois entendimento. Depois conselho. E por fim, o sétimo, a sabedoria. Veja, é uma crescente. Mas se nós não pedimos a Deus, de nada adianta. Recebemos o Espírito Santo, como eu disse, é uma vaca indireta, não pode ser tirada. Mas ele fica ali latente. Então, o temor de Deus é importante, Pai? Sim. Pai, então nós devemos temer a Deus? Também. Você que é casado, né? E namorado. Você ser casado para amar, né? Você que é namorado. Você não tem medo de perder o afeto, o carinho, o amor da pessoa? Mas eu não tenho. É sinal que você não ama, né? Sempre assim. Por quê, Pai? Porque quando você tem os afetos, você tem medo de perder um bem material. Pai, eu tenho assim apreço por aquele bem material. Você tem medo de perder. Por quê, Pai? Porque aquilo é importante para mim. Os afetos, o carinho, o amor de Deus, mesma coisa. Então nós, por perder o amor de Deus, buscamos fazer o que? Corresponder. Como se ama? Não tem outro jeito. Deus nos ama, manifestou-se a nós, mostrou-nos também o projeto de salvação. Nós agora, veja, vamos corresponder a esse amor de Deus. Como que nós correspondemos ao amor de Deus? Aí vem justamente o dom da piedade. O que é piedade? Diz respeito a Deus e as coisas santas. A Deus, os santos. Uma imagem que eu tenho de devoção de um santo padroeiro ou de um santo de devoção manifesta visivelmente o quê? O amor de Deus. Para um crucificado, não uma cruz. Um crucificado é a cruz com Cristo crucificado. Um crucificado, quando eu olho para ele, poxa, eu lembro do amor de Deus por mim.
que se entregou numa cruz, morreu por nós. Verdade? Depois vem justamente aquilo que é o ciências. Você vai distinguir qual é a vontade de Deus, qual que não é a vontade de Deus. Como diz Jesus no Evangelho, tudo que ligares aqui será ligado nos céus. Desligando aqui será desligado também nos céus. Ora, se nós não sabemos distinguir uma coisa da outra, ciência, né? Bem, pode ser que nós venhamos o quê? A não fazer a vontade de Deus que nos ama. Depois vem justamente a fortaleza. Não adianta saber o que é certo e errado. É preciso ter fortaleza para levar a termo aquilo que é certo. Ou senão, é bem pouco de palha, né? A pessoa fala, eu sei que a vontade de Deus é tal coisa. Começa uma semana, acaba. Pouco de palha. Então, fortaleza para que a gente possa persistir. Depois vem justamente o quê? O entendimento. Para quê? Para que a gente possa entender aquilo. Tem coisas que é preto no branco. Agora, tem coisas que são nuances de cinza. Como distinguir aqui? Entendimento? Depois vem justamente o quê? Conceito. Poxa, Paulo, eu sei a vontade de Deus. O Espírito Santo me iluminou, me orientou, mas agora, veja, aqueles que desconhecem a fé, como diz o texto, né? Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Para aqueles que estão no meio, você vai fazer? Pai, eu vou cruzar os braços e vou cuidar da minha vida. Não precisa ser cristão para isso. Basta ter um pouquinho de bom senso, né? Agora, eu sei que eu vou justamente dar razões da fé que eu creio. Para aqueles que estão no caminho errado, eu vou justamente dissuadi-los, vou aconselhá-los a deixar de lado o mau caminho. Por que, cara? Se aqui na terra, né, você não vive como irmão, você acha que vai ter céu para você? Eu sei que São Pedro é caridoso, né? São Pedro deve ser lá, deve ser o 12º DSPR. Não é, não. Se engana. Por quê, cara? Porque justamente a nossa vida, ela vai manifestar-se justamente nisso. Por quê? Sabedoria. Para que a sabedoria, cara? Para que eu possa, veja, iluminado pela graça de Deus, fazer o quê? Qual é a missão de Jesus? Para lá no tempo de Jesus, como diz a primeira leitura, era ali uns poucos galileus, mas todos, né? Negros, negros, ilamitas, todos ouviam, entendiam aqueles galileus. Para hoje, 2025, como que eu faço para ele? Da mesma forma, buscando justamente suscitar, motivar o Espírito que em nós habita, mas se nós ficamos comodamente estabelecidos, o que acontece? O Espírito continua ali, mas ele está latente. Existe um potencial em nós, mas ele está dormente. Agora, quando nós pedimos, Senhor, olha, vinde iluminar minha vida, veja, mas será que Deus não vai me conceder a graça do Espírito que eu estou pedindo? Será que Deus não vai iluminar a minha mente para que eu possa agora, a missão que Ele me confiou, corresponder a tal coisa? Assim nós ficamos à parte, o que acontece? A nossa fé é uma fé do mínimo esforço possível. Mínimo esforço. Para que é uma fé do mínimo esforço possível? É simplesmente da missa. Mas, claro, isso é para a minha salvação. Isso é isso. Mas não é só isso. Veja a segunda leitura. Olha, tem lá uma diversidade de dons. É o mesmo Espírito que produz múltiplas vocações e dons. Para de onde que vêm as vocações? Já como visto lá, o céu. O céu hoje está vindo chuva, né? Tem lugar chuvoso. Só isso. Para de onde que vêm as vocações para catequistas? Será que tem faculdade para catequistas? Para de onde que vêm as vocações para ministros extraordinários, das exéquias, bênçãos, comunhão eucarística? Mas se eu tiver o Espírito, como tenho, né? Se eu fui batizado, tenho. Ele está ali dormente, atente. Eu não me envolvo, eu não me comprometo. Olha, como o Pai me enviou. Imagine Jesus dizendo assim: olha, eu também não quero me comprometer, não.
Eu tenho lá José para cuidar, tenho lá Santíssima para cuidar, eu vou cuidar da minha vida, estaremos perdidos, literalmente falando. Agora, porque justamente buscou fazer a vontade do Pai, é que nós temos a salvação. Se não houvesse, se não acontecesse a doação por nós, nós não iríamos descobrir o amor de Deus. Nós não sentiríamos esse amor. Mas é porque sentimos e é porque queremos, é que nós vamos agora levar a Deus aquela missão que Ele confiou a cada um de nós. Então hoje, ao meditarmos a liturgia da palavra, vejam que a nossa missão é se volta a Deus. Como que nós recebemos o Espírito Santo, buscamos agora aflorar em nossa vida. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e todas as coisas visíveis. creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, que se fez homem, também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo para vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos. e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, que procede do Pai e do Filho, E como Pai e Filho, é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica, professa um só batismo, para a remissão dos pecados, e espera a ressurreição dos mortos, e a vida do mundo e a vida. Amém. ainda coloquemos perante Deus as nossas intenções particulares. Nessas intenções, diremos: enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Senhor, chama viva, fortalecei os membros da Igreja, para que sejamos produtores da paz e da reconciliação. Nós os pedimos. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Senhor, Espírito Criador, sustentai os diversos carismas na vida eclesial e continual, inspirando novos, para somar os anúncios do Evangelho, nós nos pedimos. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Senhor, nos bendiga, iluminai os nossos fiéis, para que deem testemunho da unidade que vem de vós em um mundo dilacerado pela divisão. Nós nos pedimos. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Também coloquemos perante Deus as nossas intenções particulares. Nessas intenções, rezemos pelos nossos falecidos, enlutados, doentes, desempregados, presos, dependentes químicos, promotores da paz, da justiça, pelos casais, pessoas sós, famílias,
nosso Brasil, nossos governantes, nossos benfeitores, vocações, pelo dízimo, para que não nos falte, e para nós, para que possamos despertar o Espírito em nós. Por essas intenções e outras mais que brotam em nosso coração, nós pedimos: enviai o vosso Espírito, Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, que na manhã do Pentecostes enviaste o Espírito Santo sobre os apóstolos, tornai-nos como eles, testemunhas do Evangelho, para proclamarmos com alegria as vossas maravilhas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora passamos o nosso orar, irmãos e irmãs, para que Deus, nosso serviço, seja aceito por Deus Pai e Todo-Poderoso. Receba ao Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso reino e para a santa igreja. Concedei-nos nós os pedidos, Senhor, que conforme a promessa do vosso Filho, o Espírito Santo nos revele mais abundantemente o mistério desse sacrifício e nos manifeste toda a verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno e justo
sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pois para levar à plenitude o mistério pascal, derramastes hoje o Espírito Santo sobre aqueles que, em comunhão com o vosso Filho unigênito, se tornaram vossos filhos e filhas por adoção. É Ele que no início da Igreja nascente infundiu em todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e reuniu as diversas línguas na profissão de uma só fé. Por isso, transbordando, abençoe nossos louvores, suplicante nos oramos e pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho, e todos que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Amém. Lembrai-nos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos que circundam este altar, nos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço em suas vidas, e a salvação que esperam. Lembrai-nos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santíssimo de Pentecostes, em que o Espírito Santo, em línguas de fogo, manifestou-se aos apóstolos. Veneramos, em primeiro lugar, a memória da Mãe de Deus, Lourenço, Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. E santificai estas oferendas, recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue do vosso amado Filho, nosso Senhor, Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos, elevou os olhos aos céus. Ó Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança,
será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também o vosso povo santo, nos oferecemos ao Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo, imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício do nosso patriarca Abraão e a oração pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante nos pedimos, ó Deus onipotente, que esta oferenda seja levada à vossa presença, no altar do céu, pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, sejamos eternos, todos nós, pecadores, que confiamos e esperamos na vossa infinita misericórdia. Concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados.
Ó Deus, que enriqueceis a vossa igreja com os bens do céu, conservai em vossa graça, para que o dom do alto Espírito Santo nela continue sendo sua força, e o alimento espiritual que recebemos aperfeiçoe em nós a obra da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Um instante mais, sentados. Bem, hoje ainda é o 8º dia do mês de junho. Com isso ainda hoje, recebemos o aviso. Para ler aqui os avisos, eu sei que na terça-feira, por exemplo, 19 horas, tem lá a capacitação com o doutor Marcelo, ele é geneticista. Para o que é um geneticista? Praticamente para genes, as enfermidades, coisas mais. Então, na terça-feira, o que mais que tem? Depois, visitas missionárias. Eu sei que vai estar acontecendo em 2 ruas, até o dia 14. Deixa eu ver aqui. 7 mais 8 é 14 ou 14? 15, né? 15. Nós estamos prestando atenção. Então, até o dia 14 vai estar acontecendo em 2 ruas. Quais são? Pode falar, né? Benjamin Constante, a outra? Diários associados. Eu moro numa dessas ruas. Então eu sei que posso pedir a visita para que a minha casa seja abençoada, não é isso? O que mais temos? Aniversariantes. Quem que completou mais de anos de vida? Ali, aqui, ali. Pode pegar também o coração. Quem fez aniversário aqui? Você fez aniversário quando? Hoje? Ah, é? Dia 8 então? Você fez quanto? 5 anos? Não, 5? Ah, só 5, né? Eu errei por 20, né? Parabéns então para você, viu? E sua avó, já fez um bolo para você? Vai comprar, mas que avó que é essa? Fala. Eita. Quem veio mais? Tá vendo? Ele não pode ir. Ontem, que palestra vocês vão lá? Vai ter bom hoje também, né? Ah, será uma palestra nova, né? Diferente. Que mais? Tarefas? Sorteio? Entre os dizimistas, primeiro, né? Vamos ver aqui. Há 2025 anos atrás, era uma moradora de Nazaré. Como que é o nome dela?
de Nazaré. Cadê a mãe de Nazaré? Aqui. Ali. Então já ganhou o churrasco na criança. Vamos ver agora, hein? Agora, terceira vez. Só falta o vinho para ir bater, né? Parabéns, Nazaré. Amém. Outra vez. Deixa eu ver aqui. Ele é uma pessoa, o nome dele é Eduardo. Ele é uma pessoa muito apaixonada. Como que é o nome dele? Paixão, Eduardo, paixão. Aqui. Mas também, só um pudim à noite, né? Parabéns, viu? Aí vai ter que partilhar no seu nome, viu? As crianças da catequese, a pergunta, né? Qual é a finalidade do batismo de São João Batista? Qual é? Parece ser mais fácil do que andar para frente. Qual é? Preparação. Preparar aqueles que viriam a ser batizados por quem? Por nosso Senhor, né? Ele mesmo diz, né? Olha, o batismo, né? É uma preparação, mas virá alguém maior do que eu. Então, por isso, preparação. Deixa eu ver aqui. Isso é quase um formulário contínuo, né? No livro de vocês, né? Preparação das pessoas para a chegada de Jesus, né? Então, quem foi aqui? Deixa eu ver. Alguém, um oposto daquele que não quer mal para mim. Como que é o nome dele? Benjamin, querido. Querido. Parabéns para você também, viu? Agora você vai colorir, né? E aos nossos aniversariantes. Abençoe-nos o Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meia-noite nós temos o quê? Vamos em paz e o Senhor nos acompanha. Graças a Deus.